Olá, você ligado aí na programação da TV Correio da Manhã, no ar, programa Voz da Cidade Especial. Agradecendo sempre aí o carinho de vocês que estão conosco, ao vivo pela TV, Petrópolis, Friburgo, Teresópolis, os principais municípios aqui da região serrana do Rio de Janeiro, também alguns municípios aqui do interior do estado. Obrigado a todos pelo carinho. E claro, abraços aos internautas que estão conosco. Nossos canais pela internet, Facebook, YouTube, TV Correio da Manhã. Você pode participar conosco nos comentários, compartilhar o link e também compartilhar o link do nosso site, onde também estamos ao vivo lá 24 horas, simultâneo com a TV, o correiopetropolitano.com.br. A todos os internautas, o nosso abraço carinhoso, viu? Obrigado aí a todos sempre pela companhia durante todo esse ano de 2025. Abraço para toda a nossa equipe aqui, essa galera que está sempre por trás das câmeras, nos bastidores, trabalhando bastante aí para que a programação da TV Correio chegue até vocês. Esse mês, gente, nós vamos com um programa muito especial, tá? Com algumas retrospectivas das melhores entrevistas que nós tivemos durante esse ano. Vários convidados que nós recebemos, batendo um papo aqui, falando sobre diversos assuntos. Então, você vai estar acompanhando, revendo essas entrevistas. De repente, você pode não ter visto uma delas e vai poder ficar inteirado aí de sempre algum assunto de relevância e de muita importância. Portanto, a partir de agora, você segue aí com a nossa primeira entrevista de hoje no quadro Café com Ney, logo após o intervalo, no Voz da Cidade Especial, na retrospectiva Café com Ney 2025. Logo após o intervalo, a gente vem com a primeira entrevista. Fica por aí. Rodou, amassou ou desgastou? A Charles Rodas e Pneus é a solução certa. Oficina especializada em venda, reparos e manutenção de rodas e pneus, com atendimento de qualidade e agilidade nas regiões de Quitandinha, Coronel Veiga, Bingem, Alto da Serra e Itaipava. Confiança para quem não pode parar. Fale agora pelo WhatsApp 24 999 26 7515 e siga @Charles Rodas e Pneus. Seu carro em boas mãos, sempre pronto para rodar. Charles Rodas e Pneus. MS Saúde, a drogaria popular de Petrópolis, sempre com o melhor preço para você. Com os medicamentos que você precisa em preços especiais. Artigos de perfumaria em geral com os melhores produtos das melhores marcas. Aceitamos cartões e facilidades no pagamento. MS Saúde, Rua do Imperador, número 81, no Shopping Vila Catarina. Saúde em primeiro lugar. Clínica Odontológica Sorriso Imperial, uma nova experiência em tratamento dentário, sorrisos saudáveis com total confiança e cuidado dos nossos profissionais. Clínica geral, limpeza completa, extrações simples e sisos, tratamento de canal, implantes, próteses fixas e removíveis, placa de bruxismo, clareamento, botox e todos os tipos de aparelhos. Entre em contato conosco, telefone DDD 24 2019 4117 ou pelo WhatsApp DDD 24 99275 4292. Siga-nos em nossas redes sociais e faça-nos uma visita. Praça da Inconfidência 13, no centro de Petrópolis. Sorriso Imperial, a clínica mais petropolitana da cidade. Conquiste a sua habilitação com os melhores profissionais do mercado. Autoescola Cruzeiro, a autoescola mais tradicional de Petrópolis, há mais de 46 anos formando condutores. Eleita a melhor autoescola da região com os melhores instrutores. Rua do Imperador 504, no centro de Petrópolis. Autoescola Cruzeiro, sua conquista é nossa maior alegria.
Caminhada Móveis. Há 47 anos servindo Petrópolis. Com qualidade, preço justo e ótimo atendimento. Móveis para sala, quarto e colchões das melhores marcas. Na Caminhada Móveis você tem 3 andares com muita variedade para deixar sua casa linda e aconchegante. Preços e condições de pagamento que cabem no seu orçamento. Venha nos conhecer sem compromisso. Uma loja confortável para você ver, escolher e comprar com segurança e confiança no produto e na entrega. Venha nos visitar e tomar um cafezinho com a nossa equipe. Caminhada Móveis, aberta de segunda a sábado, das 9 da manhã às 7 da noite. Restaurante Barão Gourmet. Mais conforto em um ótimo ambiente na hora do seu almoço. Diversos tipos de saladas, variedades de carnes, tudo sempre fresquinho para você. Uma deliciosa feijoada e o harumaki mais famoso e saboroso da cidade. Aquele churrasco sempre macio. Sobremesas de dar água na boca. Restaurante Barão Gourmet. Shopping Pedro II, sobre Loja 1. O comida aquilo mais gourmet de Petrópolis. Estamos de volta aí com a Voz da Cidade, agradecendo o carinho da grande audiência, e eu quero fazer mais uma vez o convite para vocês. Se a nossa produção tiver o convite aí, neste sábado, caminhada do Outubro Rosa, quero convidar a todos que nos acompanham a estar nessa caminhada. A concentração 2 da tarde ali na Catedral São Pedro de Alcântara, e tem todo o percurso, com todo mundo ali de rosa. Se você não tem a camisa da campanha, não tem problema, vista aí qualquer peça de roupa rosa, né? O Outubro Rosa, que é uma campanha de prevenção contra o câncer de mama, tem todo o apoio aqui do programa Voz da Cidade. Estaremos todos juntos lá, viu? E a edição de fim de semana também do Correio Petropolitano Impresso, você tem aí em todas as bancas de jornais de Petrópolis, com muitos destaques. Essa edição de fim de semana tem aí a coluna do meu amigo Pablo Kling, sempre trazendo novidades aí de eventos, turismo. Embaixo aqui da coluna do Pablo tem os artigos, tem o nosso artigo aqui, do Dr. Aloysio Barbosa, da Rosina. Agradecer aí sempre o carinho de todos. Bom, agora é hora, nós temos um bate-papo aqui muito legal com uma convidada para lá de especial no quadro Café com Ney. Recebendo aqui nos nossos estúdios com muita alegria, Vanessa Eurico, ela que é uma grande vencedora, uma das contempladas do prêmio do empreendedorismo petropolitano Visconde de Mauá. Eu tive o prazer ontem de participar, de fazer a entrega também da premiação. Agradeço aí ao secretário de Desenvolvimento Samir, ao prefeito Ingo Ramos, por esse convite tão honroso de fazermos a entrega e participarmos. E conheci a Vanessa, que eu fiquei muito feliz e muito emocionado de ver a Vanessa ali recebendo essa premiação. Vanessa, que prazer ter você aqui com a gente. Nossa, prazer é todo meu, uma honra estar aqui. Que bacana. Nós temos aí a reportagem, né, feita pelo nosso querido Jonathan Joras sobre a entrega do prêmio, antes de nós entrarmos aqui no bate-papo. Por favor, produção. O prêmio tem como objetivo reconhecer iniciativas que se destacam pela capacidade de gerar emprego, renda e fortalecer o ambiente de negócios no município. Durante a solenidade, empreendedores de diferentes áreas foram homenageados, destacando o papel essencial da iniciativa privada na retomada do crescimento e na construção de uma cidade mais próspera. Nosso objetivo é valorizar os empresários que apostam na cidade, que investem no nosso município. O pequeno empresário, do médio, grande, interessa o setor também, mas se valorizar quem trabalha na ponta, quem gera emprego aqui na cidade, quem gera recursos, paga seus impostos aqui no município. Então a gente tem que valorizar cada vez mais essas pessoas. O chefe do executivo ressaltou ainda a importância do saldo de empregos estar positivo e da lei de incentivo fiscal. Segundo o Ingo, a norma visa trazer mais empresas para o município, como a vinda do Dom Atacadista. A gente tem um cenário favorável esse ano, a gente está com o nosso CAGED positivo. Os 3 setores, de indústria, comércio, serviço, todos eles a gente está com saldo positivo. Temos a nossa lei de incentivo fiscal também para atrair novos investidores para cá. Tivemos agora uma grande notícia aí da Dom Atacadista vindo para o nosso município também. O secretário de Desenvolvimento Econômico, Samir El-Gawi, citou também os incentivos fiscais que a Prefeitura promove para as empresas.
para poder fortalecer e parabenizar essa força motriz diária que nós temos aqui. Então é um prêmio criado com muito carinho, com 14 instituições, onde também participou a Prefeitura, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a Secretaria de Turismo, a Secretaria de Cultura, e hoje é o grande momento onde a gente vai entregar essa homenagem a 12 empresas da nossa cidade. Então, o Prêmio de Empreendedorismo Visconde de Mauá vem para fortalecer as nossas empresas locais, onde elas possam gerar mais emprego, gerar renda e, logicamente, trazer mais opções de outras empresas para virem fortalecer o nosso mercado de trabalho. De que forma a Prefeitura pretende continuar incentivando os empreendedores nesse ambiente de negócio? A gente trabalha através na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, dia a dia, para poder fortalecer as nossas empresas locais, capacitando, orientando, apoiando com nossos incentivos fiscais e fazendo várias parcerias, né, Ney? Junto com o SEBRAE e várias outras instituições para a gente capacitar e fortalecer toda essa cadeia produtiva. Foram 12 homenageados entre microempresas e empresas de pequeno, médio e grande porte, nos setores de serviço, comércio, indústria e agropecuária. Uma das vencedoras do prêmio, Vanessa Eurico, destacou o empoderamento feminino no empreendedorismo, além da superação por ter vencido o câncer. É de grande importância, primeiramente por ser uma mulher empreendedora que venceu um câncer e ser a primeira da primeira edição do prêmio. Então, para mim, deixa um legado para as próximas empreendedoras que virão aí no futuro. Que bacana, que coisa linda, a festa foi maravilhosa, parabéns a todos os organizadores, está aqui a premiação da Vanessa, mais do que merecido, e essa premiação veio por causa desses trabalhos manuais, né, artesanais que você faz, não é isso, Vanessa? O trabalho foi consequência, tem tudo a ver aí com essa superação, com essa vitória em relação ao câncer? Vamos fazer um resumo dessa história aí. Sim, no ano de 2023, dia 3 de março de 2023, eu descobri o câncer no colo do útero. E diante do tratamento, foi onde eu fiquei em casa, né, tratando, me cuidando. Então, eu pensei em uma oportunidade de fazer alguma coisa, porque quando você trabalha com trabalhos, principalmente manuais, ajuda muito, né, o nosso psicológico. É uma terapia, né? Exatamente. Então, realmente, eu fazia outras coisas, mas realmente eu me encontrei nesse trabalho artesanal, que é 100% assim, caseiro mesmo. Eu comecei num quartinho, 1 por 1, bem pequeno, e onde eu fui me aprimorando, fui aprendendo aos poucos. Na verdade, foi autodidata. Fui me metendo mesmo, metendo as caras, e graças a Deus, hoje estou bem aí à frente desse trabalho e faço parte também do empreendedorismo feminino da nossa cidade, e onde nós realizamos também feiras de artesanatos. Hoje, no local, pelo menos uma vez, dependendo do mês, também fazemos 2 vezes ao mês, ali no Centro de Cultura. Centro de Cultura, nós temos sempre divulgado aqui. Isso. Então, assim, é uma mulher fortalecendo, né, umas às outras, e é um trabalho muito importante. Que bacana. E eu estava dando uma olhada aqui enquanto a Vanessa estava falando, gente. Olha, a caderneta de saúde, tudo com muito capricho. Não tem só o espaço das anotações, tem as informações, né? Muito bacana aqui, olha a produção. Que bacana, que trabalho bacana, bonito, né? Tudo começou, gente, buscando superação, né? Para poder vencer o câncer. Tudo bem que foi o câncer no colo do útero, a gente vive aí uma prevenção contra o câncer de mama, mas é o câncer, né? E é um exemplo aqui a ser seguido. Você aí, mulher que está nessa luta aí, né, para se tornar também uma vitoriosa. E tem outras coisas aqui, né, Vanessa? Você faz quase várias tudo, coisas, né? não dá para trazer tudo, senão Ó, chaveirinho aqui, É. Tem aqui, nossa, mas que bacana, gente. Coisa para colorir aqui para criançada, olha aí. nossa. Isso aqui tá no auge agora, né? Muito bacana. E a consequência disso tudo, né, essa premiação,
Tem aqui os marcadores de livro, de Sim. Bíblia. Olha, gente, plastificado. Ah, Sim. não, esse aqui eu vou ter que ter um de presente aqui. Olha isso, que coisa linda, né? Nós que lá em casa somos leitores. Não, o seu lá da- presente, que eu fiquei sabendo, eu fiquei sabendo. Meu Deus, mas esse povo é linguarudo, hein, rapaz? Na verdade, eu trouxe. Aí eu pensei assim, será que ele é botafoguense? Aí eu vou fazer um teste. Aí eu perguntei ali a moça, e ela falou que era. Eu falei, Ah, presente que pra você. bacana. Olha aí, gente. Por Não todo podia ter carinho. presente melhor. Um chaveiro do clube mais bonito desse mundo. Sim. Meu Botafogo. Campeão. Obrigado, Vanessa. Que coisa linda. Vanessa, o que esse reconhecimento representa para você como microempreendedora, né? E para o seu negócio? Eu acredito que esse presente, esse troféu, essa premiação, não é algo só pessoal, né, para Perfeito. comigo. Eu vejo, como eu falei na entrevista de ontem, nós nos falamos bem rapidinho, e eu quero enfatizar justamente isso. É realmente deixar um legado para as próximas artesãs também, que acreditem em si, que acreditem no seu potencial, porque a cidade está aí, as forças públicas estão aí para nos acolher, para nos ajudarmos. E ontem foi assim uma experiência assim maravilhosa, e onde eu pude também ver, né, não só na minha área, mas em tantas áreas que tem uma potência. A nossa cidade é uma potência do empreendedorismo. E ontem ver também aqueles grandes, né, assim, empresas grandes, assim, dá um alívio saber que nós podemos sim alcançar lugares altos. Então, se você tem uma habilidade, acredite em si, porque assim como chegou a minha vez, chegará também a sua vez. É verdade. Que bacana essa sua colocação. E eu quero mais uma vez parabenizar aqui o secretário de Desenvolvimento Econômico, Samir, né, a prefeitura, porque foi uma iniciativa, como você muito bem disse, aí nós tivemos lá grandes empresas, Sim. né? Quero mandar um abraço lá para o Antônio, lá da Rede Armazém do Grão, o Ruizinho lá da DIB, né? Mas a sensibilidade também de reconhecer o trabalho dos microempreendedores, né? Nossa, Isso muito foi importante. assim um golaço, uma tacada de mestre, Sim. né? E eu fico feliz porque isso mostra a sensibilidade, a preocupação de um governo hoje, como é o prefeito Ingo Ramos, que está à frente da cidade, para que nós possamos fomentar mais, Sim. né, o microempreendedor, incentivar, trazer os recursos, como é o caso da Feira do Empreendedorismo Sim, Feminino e sim. outras, não é isso, Sim, Vanessa? com certeza. E assim, é uma inclusão. Ele Exato. não foi uma premiação para A e B, foi para A ao Z. Então, nós nos sentimos assim, incluídas ali dentro de um todo, né? Não foi uma coisa assim de separação, e sim de uma inclusão. Isso foi muito importante para trocarmos, para fazer um network, para conhecermos uns aos outros, um conhecer o trabalho do outro. Então foi um Exatamente. evento assim grandioso, onde eu me senti muito honrada e muito grata também por receber esse prêmio e ser a primeira edição. Isso é muito importante. Muito importante, muito importante. Tenho certeza que as outras vão ser ainda mais sucesso. Outros empreendedores também irão se inscrever, né? Fica aqui o Sim, exemplo da Vanessa para sim. você, microempreendedor, acreditar no seu trabalho. Você é terapeuta, né? Sim. A Vanessa é terapeuta. E entrando nessa área do artesanato, quais foram os principais desafios? Chegou um momento assim de que, caramba, isso aqui é difícil, aí acho que eu não vou fazer mais não. Qual foi o maior desafio assim? Ou não teve? Foi Não, sim, nós sempre encontramos muitos desafios pela nossa vida. Quem dera se fosse tudo fácil, mas não é. verdade. Mas justamente é por esses desafios, pelo menos eu vivo assim, eu gosto de encontrar um desafio e falar, não, será que é possível? E eu tento, não, eu vou fazer, vai dar certo. E eu vou fazendo teste, eu vou tentando até dar certo. Eu não desisto. A palavra desistir não está no meu vocabulário, de Não jeito existe. nenhum, não existe. Tem que perseverar, né? Sim, senão Porque dificuldade vai ter, é o que você falou. Sim, senão você nunca Você é vai saber. terapeuta, não tinha nada a ver com artesanato, mas surgiu a oportunidade através de um momento, né, tão delicado. Sim, porque eu acredito
quando nós enfrentamos uma enfermidade tão grande, assim, uma coisa que mexe com a gente, com a nossa, não só com a parte física, que é um câncer, mas com a nossa parte psicológica, eu acredito que nós precisamos cuidarmos muito da nossa mente. Porque se você não tiver uma cabeça boa, o seu corpo físico não vai corresponder. Então, eu acho que parte do princípio a nossa mente. Perfeito, Quando a nossa emocional, né? mente, quando o emocional, justamente nossa autoconfiança, na autoestima está tudo fluindo, tudo vai dar certo. E eu sou assim. Eu sou uma pessoa que eu não fico parada para me preocupar com o problema. Eu paro para ver a solução. Qual é a solução? Estamos com câncer? Sim. O que tem que fazer? O tratamento? Quantas rádios, quantas químio? Tem que ir para o Rio? E vamos. O que o médico está falando para eu fazer, eu tenho que fazer. E se você está enfrentando não só um câncer, ou qualquer enfermidade, ou qualquer problema na sua vida, vamos focar na solução. Não vamos perder tempo com o problema, porque o problema já existe. Então, nós devemos perder o tempo com a solução, né? Seja num psicólogo, uma terapeuta, ou num amigo, ou num abraço, ou num sorriso, não importa. Procurar a solução já é o primeiro passo para a gente ali começar a resolver as questões, seja ela qual tamanho for. É isso que eu acredito. Que mensagem bacana, Vanessa. E fazendo parte aí, né, dessas feiras, né, eu quero mandar um abraço para todas as artesãs aqui de Petrópolis, minha amiga Fernanda, né? Fatinha. Fatinha, nossa. Fatinha é uma mãe. Não, é maravilhosa. Ela é maravilhosa. Começar a falar aqui que eu vou esquecer, as outras vão puxar minha orelha lá, que eu não falei o nome delas. Sim. Participando com essas mulheres, Vanessa, como você enxerga, né, esse papel da mulher no empreendedorismo local e o que você acha que ainda precisa avançar? Olha, como eu já havia falado, eu acredito que é como uma brasa. Quando estamos perto ali, uma das outras, uma vai acendendo e faz um fogo grande. Então, eu acredito que uma vai ajudando a outra, até porque nós somos mulheres, pessoas diferentes uma das outras. Sim. Então, o que você não tem, eu tenho, e assim vai, uma vai ajudando, né? Então, completando, né, uma exatamente, outra. Né? Porque não existe ser humano perfeito. Não. Então, nós vamos ali agregando valores, aprendendo uma com as outras. E o que falta sim algumas coisas, né? Nós tivemos algumas reuniões, mas assim, nada assim de muito concreto, requer tempo também. Nós começamos esse ano ali no Centro de Cultura, e o Centro de Cultura é um espaço público, não é um espaço do nosso empreendedorismo, mas cedido, né? Sim, sim. Glória a Deus por isso. Pelo poder público, sim, né? Mas assim, nós precisamos de um espaço próprio, várias coisas assim, mas eu acho que o principal nós temos, que é a nossa força de vontade, o nosso trabalho, o nosso talento, né? As mulheres ali são mulheres guerreiras, muitas trabalham fora também, né? E ver no artesanato também uma fonte não só total, mas para agregar a renda. Uma fonte complementar. Complementar, lá, né? exatamente. Paralela. Né? Exatamente. Umas também só vivem da arte, né? Sim. Então, assim, são muitas histórias, né? Sim. Tem mulheres aposentadas que não querem ficar em casa e tal. E vendo o artesanato também algo, né? Para fazer. Um estímulo, Um né? estímulo. Então, são, assim, mulheres incríveis e eu só tenho que agradecê-las também. Bacana, verdade. Fica aí o recado, né, para o poder público, os nossos governantes, buscarem, né, mais ouvir, buscar encontros com essas mulheres empreendedoras e trazer mais incentivos. A nossa hora já está indo embora. Quais são aí, Vanessa, os seus próximos passos, né, após essa conquista? Você pensa em expandir aí esse projeto? Como é que está a expansão aí à vista desse trabalho? Então, esse ano foi um A ano... responsabilidade aumentou, né? Sim, muito. E ela ganhou um prêmio, então as coisas dela sim, já tá tudo bonito, tem que melhorar ainda mais. Não, é verdade. Sim, esse ano foi o ano que eu dei um passo um pouco maior, né? Que eu tenho agora uma loja física. Bacana. Então, é um passo... A gente
Fica com medo, mas a gente vai com medo mesmo. Não é fácil, Não né? é fácil. Na atual situação do que o país vive, não é fácil. tem que ter coragem, determinação. Eu sempre falo que eu tiro o chapéu pro empreendedor, principalmente da nossa cidade, que não é fácil. São muitas taxas, são muitas coisas que englobam, aluguéis. Então, assim, eu vou fazendo um teste. Né? Porque, na verdade, eu comecei na minha casa. Eu tenho meu ateliê em casa e comecei a vender nos marketplaces, pela internet, e boca a boca também, né? WhatsApp, Instagram. Então, eu resolvi fazer um teste de ter uma loja física e vamos ver o que vai dar. O futuro a Deus pertence, mas se depender de mim, né? Eu tô trabalhando, tô fazendo por onde. O projeto é expandir. Mas tá na mão de Deus. A vontade eu tenho. Mas nem tudo depende só da gente. É verdade, né? é verdade. Então a gente vai fazendo teste para ver como que vai ser aí. Um passo de cada vez, Com né? certeza. Muita responsabilidade. Muita. E isso você parece ter muita. Muito pé no chão. Tem que ter. Tem que ter. Pessoal aí, atenção pessoal da taxação aí no Brasil aí, ó, vamos segurar a onda aí, pô. Vocês estão taxando tudo aí, né? Vamos deixar as mulheres trabalhar, vamos deixar o povo trabalhar aí. Pelo amor de Deus, hein? Vanessa, isso aí. Tô muito feliz de te receber, tá? Muito feliz por você ter sido uma das contempladas. É o que você disse. A gente está feliz por você, mas ao mesmo tempo essa felicidade é por todas as outras. Com certeza. Porque a gente sabe que isso é uma porta que se abre na mente, uma virada de chave para quem está nos assistindo, pensar, poxa, e eu tô aqui, né? Não, eu vou dar um passo aí também. Ela deu, né? É verdade. Então eu fico muito feliz de te receber. Fiz questão ontem, o pessoal tava lá comigo lá, pô, leva lá o Antônio no programa, leva o Ruizinho. Eu falei, não, vai ser a Vanessa. Vai ser ali porque eu acho que tem tudo a ver essa história de superação, né? Em pleno esse mês aí de campanha, de conscientização, né, e prevenção contra o câncer de mama, você é uma vencedora. Sim, muito obrigada. Eu vejo aí você como um grande exemplo na nossa cidade. Que Deus te abençoe, que você seja muito bem sucedida aí nesse negócio, tá? Nos seus negócios. E a terapia também continua, né? Quem quiser procurar aí a Vanessa, as mulheres aí que... Sim, só me encontrar, ó, tem o Vanessa Eurico Paper, que é da papelaria, e o Vanessa Eurico, que é da parte terapêutica. É tudo junto? Tudo junto. Vanessa Eurico Paper. Isso. P-A-P-E-R, viu, gente? Isso. Paper. Isso, Vanessa Eurico Paper, lá no Instagram. E Vanessa Eurico. Em todas as redes sociais, meu canal do YouTube também, Vanessa Eurico. Se inscreva no canal. Lá no canal tem o quê? Tem trabalhinho? Tem trabalho, Olha, tudo. que legal. Vou Mostro, assistir lá alguma coisa. Pode assistir. Mostro os bastidores, mostro tudo. E que bacana, que legal. Vanessa, parabéns, viu? Muito obrigada. Muito bom te receber. Eu só quero deixar um recado. Não, fica à vontade. Não posso aí, deixar de deixar esse recado, porque eu tenho um legado de vida. Sim. Que é dizer para você, mulher, não deixar de maneira alguma de fazer o seu preventivo, a sua mamografia, porque foi justamente o preventivo que eu fiz, e justamente estou aqui hoje por causa disso. Se eu não tivesse feito preventivo, eu ia descobrir muito mais tarde e eu não estaria aqui. Então, você previna-se. São direitos de nós mulheres, e o SUS nos garante esses exames, e estamos no mês de outubro, que é um mês muito propício a realizar esses exames. Então, são exames que realmente são significativos e muito importantes para você, mulher. Você, marido, fale com a sua esposa, com a sua mãe, com a sua irmã. Vamos apoiar e diminuir essa taxa aí dessa doença, seja ela onde quer que seja no nosso corpo. E você, homem, também, ó, mês que vem é o mês de vocês. É o Novembro Azul. É isso aí. E por mais, e apesar de ser raro, também tem câncer de mama em homem, viu? Tem que também tomar cuidado com isso. Aproveitar o mês que vem e já fazer tudo aí também. Tá aí, programa Voz da Cidade Especial, retrospectiva Café com Ney. Você acompanhou mais uma entrevista. Eu vou para o intervalo rapidinho, a gente volta com mais um bate-papo que foi destaque em 2025. Fica por aí.
Conquiste a sua habilitação com os melhores profissionais do mercado. Autoescola Cruzeiro, a autoescola mais tradicional de Petrópolis, há mais de 46 anos formando condutores. Eleita a melhor autoescola da região com os melhores instrutores. Rua do Imperador 504, no centro de Petrópolis. Autoescola Cruzeiro, sua conquista é nossa maior alegria. Correio da Manhã, o grupo de comunicação que mais cresce no Brasil. 5 gráficas, 5 jornais diários. Correio da Manhã, Correio Nacional, Distrito Federal, Sul Fluminense, Petropolitano e agora Correio da Manhã São Paulo. Além do Jornal da Barra, Jornal de Turismo, Revista O Cruzeiro, TV Correio da Manhã e estúdios próprios. Grupo Correio da Manhã, informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Caminhada Móveis, há 47 anos servindo Petrópolis, com qualidade, preço justo e ótimo atendimento. Móveis para sala, quarto e colchões das melhores marcas. Na Caminhada Móveis você tem 3 andares com muita variedade para deixar sua casa linda e aconchegante. Preços e condições de pagamento que cabem no seu orçamento. Venha nos conhecer sem compromisso. Uma loja confortável para você ver, escolher e comprar com segurança e confiança no produto e na entrega. Venha nos visitar e tomar um cafezinho com a nossa equipe. Caminhada Móveis, aberta de segunda a sábado, das 9 da manhã às 7 da noite. Restaurante Barão Gourmet. Mais conforto em um ótimo ambiente na hora do seu almoço. Diversos tipos de saladas, variedades de carnes, tudo sempre fresquinho para você. Uma deliciosa feijoada e o harumaki mais famoso e saboroso da cidade. Aquele churrasco sempre macio. Sobremesas de dar água na boca. Restaurante Barão Gourmet. Shopping Pedro II, sobre Loja 1. O comida aquilo mais gourmet de Petrópolis. Recebendo aqui nos estúdios da TV Correio da Manhã, o sargento da Polícia Militar, Leonardo Fones, um amigo, um grande profissional que contribui muito aí com a segurança da nossa cidade, e hoje nós vamos tratar de um assunto aí muito delicado, né, que tem preocupado muitas famílias. Sargento, Leonardo, meu amigo, obrigado pela tua presença, obrigado por essa disponibilidade para a gente tratar de um assunto tão importante aí com os nossos telespectadores. Obrigado, Ney. Boa noite você que está nos assistindo, boa noite, Ney. Obrigado por abrir esse espaço, né, para tratar de um assunto tão pertinente, tão urgente, onde as pessoas têm realmente colhido, né, de uma educação que a gente tem colocado eles no celular e, como a gente havia conversado, né, demos um território que a gente agora tem que retomar com urgência e com muita conversa, muito diálogo. É verdade. Quero estender aqui o meu abraço, né, a todos os policiais militares de Petrópolis, através da pessoa aqui do Leonardo. Hoje eu estive lá no 26º Batalhão, conversando com o comandante, já estamos alinhando aí a vinda do comandante aqui no programa para, como sempre temos feito aqui, reforçar esse assunto relacionado à segurança pública do nosso município. Léo, nosso tempo é tão curto na TV, né, e nós não queremos desperdiçar, sendo que tem esse assunto de suma importância. Primeiro, eu quero pedir à nossa produção um vídeo que tem rodado muito nas redes sociais, e que vai dar abertura a todo esse assunto que nós vamos estar tratando aqui. Por favor.
Aí. Léo, esse vídeo eu acho que ele ilustra exatamente o que está acontecendo, né? Exatamente, isso aí. A gente tem estudado, né, bastante sobre o assunto e fica a dica aí para o telespectador, né, para quem quer se aprofundar nesse assunto, o livro Geração Ansiosa, do Jonathan Haidt, ele é um psicólogo social e ele vem falando, ele já estuda o impacto das telas nos jovens, nos adolescentes há muitos anos, né? Interessante. E ele vem trazendo ali vários estudos, então assim, o que tem se falado hoje não é só a nível nacional, mas um nível mundial, onde já tem se discutido a idade de rede social, para se ter uma rede social, a idade para se ter um celular, porque é exatamente o que acontece no vídeo, né? O celular começou a guiar as nossas vidas, os adultos eles começaram também, e já existem casos de pessoas que se tratam de abstinência de celular, porque não conseguem ficar, e basta a gente fazer uma reflexão sobre a nossa vida com o celular, a gente vê que a gente está dependente do celular em certa medida, mas isso na mente do jovem, da criança e do adolescente, isso é determinante, porque no próprio livro vem dizendo, além de vários outros estudos, do impacto da exposição excessiva da tela, né, nas crianças Perfeito. e adolescentes, porque é exatamente o momento onde é o desenvolvimento neurológico, o córtex pré-frontal e tudo aquilo que eles têm que viver, e como a gente vê no final do videozinho ali, as brincadeiras. E no livro também o Jonathan trata disso, de como as brincadeiras ficaram de lado e como isso foi determinante também no desenvolvimento deles, das crianças, de várias habilidades. Por exemplo, nós no nosso tempo, a gente jogava bola, a gente brincava de pique-esconde, a gente pintava, se relacionava, e eles estão perdendo tudo isso. Eles não estão se relacionando mais, eles não estão brincando mais, estão numa dinâmica de vida de muito celular, excessivamente, não dormem direito, inclusive crianças estão sendo diagnosticadas com TDAH, quando na verdade é distúrbio do sono, porque não dormem mais, né? Sim. E aqui na nossa conversa a gente vai ter tempo para tratar aí alguns tópicos aqui, a gente vai falar sobre essa relação de internet, celular e um quarto fechado, o perigo que isso é. Sim, você comentou aí essa questão, né, da idade. Nós elaboramos aqui algumas perguntas, né, que eu vim conversando já com o Leonardo desde ontem, quando estávamos confirmando a presença dele aqui. E tem exatamente aqui essa pergunta aqui como a primeira pergunta. De repente uma mãe em casa deve estar perguntando, né? Qual a idade ideal, então, para que uma criança passe a ter a rede social? E esse, por incrível que pareça, né, é o assunto que quando eu visito escolas e igrejas, né, ou nos ambientes que eu ministro a palestra, e quando eu faço essa pergunta de qual é a idade, né, recomendada para as plataformas de rede social, e a maioria esmagadora das pessoas, e inclusive das crianças e adolescentes, eles não sabem, mas a maioria das plataformas é indicada 13 anos. 13 anos. 13 anos. Inclusive agora, recentemente, o Ministério da Justiça reclassificou isso. O Instagram, por exemplo, ele teve uma reclassificação e passou a ter uma idade recomendada de 16 anos. Isso não é à toa, porque foi verificado conteúdo de drogas, de pedofilia, pornografia. Sim. E são coisas que criança e adolescente não deveria ter acesso e, infelizmente, estão tendo. Então, quando eu pergunto para pais e adolescentes qual a idade, o número é esmagador de pessoas que não sabem. Inclusive, os adultos têm essa dinâmica há muito tempo de criar uma rede social para crianças, ficar expondo as crianças, ficar expondo a vida das crianças. E, recentemente, nós vimos também que pedófilos e predadores, como a gente chama, né, estão usando os vídeos postados pelos próprios pais para alimentar plataformas e canais como o Telegram para pedofilia infantil. É um perigo. Infantil, e você falou aí dessa surpresa, né, que os pais têm, e eu acredito que a surpresa também é muito maior quando você fala 13 anos, nem chegando no 16 ainda, porque a pessoa, caramba, meu filho com 7 já tem. Porque isso é muito importante, porque existe aquela questão da formação do caráter, né? Exatamente. Quer dizer, com 13 anos ele já tem uma base familiar, ele já tem
apesar de ser uma idade ainda de muito conflito, né, a adolescência, mas ele já tem uma base, né, de uma estrutura familiar. E falando nessa questão de base de estrutura familiar, exatamente essa pergunta aqui. Os pais, eles devem monitorar o que os filhos fazem online? Sim, exatamente, porque é o que tem trazido mais problemas, né? Por quê? Os pais, alguns, né, dão os telefones nas mãos das crianças e do adolescente e deixam eles acessarem indiscriminadamente qualquer plataforma e não fazem uso das ferramentas que nós temos, né? O controle parental, por exemplo, são ferramentas que a gente usa dentro das próprias plataformas, ou se você baixar algum, por exemplo, o custódio, que você baixa no seu celular e ali você tem o acesso ao que o seu filho está acessando, o que ele está vendo, quanto tempo ele está ali naquele aplicativo ou naquele dispositivo. Certo. Então, os pais conseguem ter esse controle. A tudo que a criança acessa. A tudo que eles acessam. Isso é um aplicativo que os pais baixam. Exatamente. E a criança sabe que está sendo monitorada? Inclusive, Ney, muito bom você tocar nesse assunto. Por quê? As crianças elas precisam ser iniciadas na internet de uma forma correta. Qual é? Com diálogo, com relacionamento. Perfeito. A gente precisa munir eles de informações. A gente tem visto aí os desafios que têm tirado a vida de crianças e adolescentes, porque nada mais do que eles querem com os desafios é fazê-los rir e se machucarem. Então eles expõem, né, com os desafios e fazem com que as crianças e adolescentes se degladiem, brinquem, né, com coisas que vão contra a saúde deles, contra a vida deles. Para eles estão brincando. Para eles estão brincando e é muito perigoso. Então quando os pais eles conseguem ver o que eles estão vendo, que tipo de conteúdo, quanto tempo estão ali naquela plataforma, eles conseguem de alguma forma verificar se estão em algum ambiente que não deve, falando com alguém que não deve. Porque a gente costuma, isso é uma fala até da doutora Vanessa Cavalieri, que é a juíza da Vara de Infância e Juventude do Rio de Janeiro. A internet, ela é uma rua pública. Então todas as regras que eu uso com o meu filho quando ele vai para a rua é a mesma que eu tenho que usar quando ele está na internet. Ali na internet tem gente que a gente não conhece, então ali tem pedófilo, tem traficante, tem gente que vai captar ele para fazer coisa que não deve. Então a gente precisa estar sempre orientando eles de que nesse ambiente também é perigoso. É perfeito, porque isso, você fez a comparação aí perfeito. Eu me lembro quando criança, minha mãe falava, vai na rua, não aceita nada de estranho, se alguém te chamar você não vai, cuidado, você vê um lugar meio esquisito, você não entra, e a rede é a mesma coisa, né? Exatamente. É o mundo virtual. Sim, exatamente. Né? Um comparativo que a gente costuma dizer nas palestras para os pais. Você tem coragem de pegar o seu filho e ir para o Rio de Janeiro ou para São Paulo, largar ele numa praça pública e ir embora? E claro, né, os pais, obviamente, não têm essa coragem, se assustam, mas é exatamente o que faz quando a gente dá um celular sem um controle parental, sem estar monitorando a criança ou o adolescente. E a dimensão é muito maior, né? Porque você falou aí de largar numa rua de uma cidade. Aqui é o mundo. É o mundo. Né? É o mundo na palma da mão. É muito complicado. Você falou aí sobre o controle parental, né? Você já deu mais ou menos um resumo, mas para o pessoal em casa entender melhor o que é o controle parental e como utilizar ele. Então, o controle parental são ferramentas que nós podemos utilizar. Baixa na própria loja do aplicativo. E aí você vai baixar lá, eu dei o exemplo do custódio, mas tem outros. Tem o Family Link, né, que é muito famoso. E aí você vai instalar no seu celular e no celular da criança ou do adolescente. E, como eu disse, com muito diálogo, né? Estabelecendo regras. Olha, está aqui o aplicativo, eu vou saber o que você está acessando. Porque passa pela confiança. Então, quando o adolescente e a criança tem essa porta da confiança aberta, se acontece alguma coisa, ela vai te contar e vai, né, tratar esse assunto. E nós, como adultos, é que temos o papel de mostrar para eles como resolver alguns assuntos. E é esse o problema que a gente está tendo. Quando não se tem um controle parental, eles se envolvem, por exemplo, nos desafios e não sabem como resolver. Eles lidam com pessoas que sabem o que estão fazendo, porque estão ali, de alguma forma, tentando captar alguma coisa deles, e quando conseguem uma foto íntima ou um vídeo íntimo, usam isso contra eles, e quando eles não têm o canal do diálogo aberto, eles não sabem como tratar isso. E por conta disso, crianças têm se suicidado, e isso é fonte aberta, né? Basta pesquisar que a gente vai ver que isso tem acontecido. E quando a gente tem o diálogo e uma ferramenta conversada, a gente consegue.
a criança sabendo que os pais estão monitorando é uma prevenção, né? Porque aí ele já pensa, não vou ver isso aqui errado, que meu pai sabe que eu vou ver. Então, você já evita até, de a criança acessar aquilo. Isso aí. Estou conversando aqui com o sargento da Polícia Militar, Leonardo Fone, sobre esse assunto tão importante, né? Que nós podemos intitular aqui como a escravidão de crianças na tela dos celulares e computadores. E apesar de hoje a tecnologia já estar tão avançada, né? Eu estava vendo uma pesquisa aí que já existem mais celulares do que pessoas no mundo, porque muitos têm 2, 3 celulares, né? Mas apesar de todo esse avanço, de todo mundo ter um aparelho celular, ainda tem aqueles pais que não sabem utilizar muito bem a tecnologia. A criança sabe mais do que o pai. Exatamente. E nessa situação? É uma realidade que a gente tem vivido, né? E eu tenho experimentado também nas palestras. E fique tranquilo, você não precisa ser um expert, mas é preciso e é necessário e urgente que a gente converse com eles e saiba pelo menos o mínimo do que eles estão acessando, para que a gente tenha letramento. O que é isso? Ler um livro, como a gente falou no começo, começar a se envolver um pouco mais com as plataformas, porque a gente passa de uma realidade onde eles estão imersos. Perfeito. E a gente está do lado de fora. Sim. Então, quando eu não preciso ser um expert, mas eu preciso pelo menos me procurar saber. E com o próprio celular, né? As ferramentas estão aqui e com um simples toque a gente consegue entender as dinâmicas de cada uma delas. E é importante saber que cada aplicativo que existe aí de Instagram, de Facebook, de WhatsApp, neles próprios já existem as ferramentas de controle parental, onde eu consigo regular ali o tipo de conteúdo. Importante essa informação. Né? Então, basta a gente pesquisar um pouquinho sobre as plataformas, basta você fazer uma pesquisa rápida, coloca lá no Google lá, como controlar determinado aplicativo com o meu filho. Então, vai ali dar uma série de dicas, vai ter ali uma cartilha, um passo a passo, que é uma coisa bem simples de fazer. Perfeito. Realmente, isso aí é muito importante, né? Você como militar, eu também estive durante alguns anos, né, nas Forças Armadas, a gente sabe que você nunca vai vencer seu inimigo se não conhecer ele. Exatamente. Né? Então, isso é muito importante, pelo menos o básico, a pessoa tem que ter uma noção. E devido a essa limitação de alguns, né, do não conhecimento, e mesmo aqueles que conhecem, Léo, percebendo, né, essa dependência da criança, quais são os sinais de alertas assim que os pais já devem observar? O relacionamento, que a gente disse, né, aqui no começo, que tem ficado prejudicado, é exatamente essa falta de sensibilidade. Porque eu costumo dizer nas palestras com os pais, né, vocês conhecem o caminho do coração dos filhos de vocês. Então, quando começa, principalmente, com um comportamento que não é daquela criança, que não é do convívio, que não é da educação que você está dando, isso já é um alerta. Um comportamento diferenciado, um isolamento, né, uma irritação quando sai do celular. E às vezes, muitas vezes acontece de ele estar no celular, conversando ali, e você vai falar com ele, ele mostra uma irritação, ou acontece também dele não querer mais chegar perto do celular, ele pode estar passando por algumas coisas ali dentro de alguma plataforma, pode estar sendo vítima de uma extorsão, pode estar sendo vítima de uma ameaça, pode ter cedido algumas imagens, algumas informações que ele está preocupado. Perfeito. Então, o isolamento, né, um comportamento, aí, uma troca de comportamento brusca, isso precisa ser avaliado com carinho. Perfeito, perfeito. Eu quero deixar aqui, né, alguns telespectadores aqui mandando mensagem e tal. A nossa hora está indo embora, infelizmente, mas nós estaremos, todas as perguntas que chegarem, nós vamos encaminhar, o Sargento Leonardo ele vai responder, nós vamos retornar aí para os nossos telespectadores e internautas. A hora já foi, uma pena. E como esse uso da internet, ele afeta as crianças nas escolas e até mesmo nas igrejas ou alguma instituição religiosa séria que quer ter esse cuidado com as crianças? Sim, então, tem impactado de uma forma negativa, né, porque eles estão, além de ansiosos, e o livro que a gente falou, ele trata exatamente da ansiedade que eles estão vivendo e a distração, né, Ney? Eles estão distraídos e ansiosos ao mesmo tempo. E quando a gente detecta isso em escola e igreja, eu tenho visto que os pais ainda não conseguiram entender como se achegar aos filhos. E isso tem sido um grande problema. Eu tenho percebido que quando as igrejas e as escolas promovem uma palestra, o engajamento dos pais é muito pequeno.
Por exemplo, eu vou numa escola, por exemplo, que tem 200 crianças, e quando a gente vai falar uma palestra sobre esse assunto para os pais, cerca de 10% aparecem. E eu entendo toda a dinâmica de correria que a gente tem, mas eu entendo que aquilo que tem valor deve ser prioridade na nossa vida. E se a gente não olhar para os nossos jovens e as nossas crianças hoje, a gente vai pagar uma conta muito cara. Sim. E a gente está falando de relacionamento, a gente está falando de tempo de qualidade, onde a gente precisa dar principalmente o exemplo para nossas crianças. Porque existem os pais que falam para o filho não fazer uma coisa, mas estão imersos. Sim. Então, quando a gente começa a falar de igreja, escola, a gente tem visto muito o resultado daquilo que eles têm vivido dentro de casa, nos ambientes onde eles estão com pai e mãe. Os tios, as tias, né, na igreja, na escola, eles conseguem ter uma acessibilidade que às vezes os pais não têm. Exatamente. Né? E independente até da internet. Né? Eu lembro que os meus filhos, por exemplo, quando adolescentes, não tinham ainda o acesso à internet como tem hoje, mas eu percebia que algumas coisas, você percebia alguns comportamentos diferentes, mas eles não se abriam. Isso independe até da internet. Sim. É algo que tem que ser trabalhado. Exatamente, né? É o relacionamento. Pelos pais, exatamente. Léo, para a gente encerrar aqui, dicas práticas aí para os pais começarem hoje. Essa mãe, esse pai que de repente foi alertado agora através desse bate-papo, né? Sim. Por onde ele começa em relação a essa guerra aí? Exatamente. Então, como a gente conversou, eu acho que a combinação que tem tudo para dar errado, Ney, é internet, celular e um computador e um quarto fechado. Perfeito. Como a gente falou, ele fecha a porta do quarto, ele fechou a porta do quarto, ele abriu a porta de outro mundo. Sim. Então, além do diálogo, a gente precisa determinar algumas regras. Então, no caso, celular não vai para quarto, computador não fica em quarto, horário para se mexer em determinadas plataformas. Quando a gente está num ambiente de mesa, o telefone não vai para a mesa. Perfeito. Então são coisas que a gente precisa, através do diálogo, combinar e colocar em prática principalmente. Como a gente disse, né, nós precisamos ter o exemplo e uma frase que a gente sempre acompanha e a gente sempre tem como dita aí, é que a palavra aponta, mas o exemplo arrasta. Exato. Então não adianta eu falar uma coisa e agir de outra maneira. Então eu coloco na prática os horários, eu coloco deixar o celular de lado e estabeleço algumas regras que precisam ser cumpridas. Perfeito, perfeito. É uma pena, a hora foi embora, é um assunto tão sério, tão importante, mas eu quero desde já fazer o convite, Léo, para você retornar aqui, para nós abordarmos mais conteúdos em relação a esse assunto, que é de suma importância. Isso é uma preocupação nossa, né, em relação às nossas crianças. Quando eu falo as nossas crianças, não são só as nossas da nossa casa, do nosso convívio, né? São as nossas crianças num todo. Então, o Léo falou aqui sobre essa questão do quarto fechado, isso é muito importante. Só existe uma situação que eu conheço, que você pode entrar no seu quarto e fechar a porta. Está lá em Mateus 6, na palavra de Deus. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala em oculto com Deus para você fazer a sua oração, a sua reflexão. Né? E dentro de tudo que foi falado aqui, nada melhor também do que Provérbios 22:6. Ensina o menino no caminho que deve andar. Né? E esse caminho é aproximá-lo de Deus, aproximá-lo da fé, dos princípios, para que ele possa não ser tragado, né, por esse mundo virtual que tem destruído tantas vidas. Muito obrigado, meu amigo, pela tua presença, por essa contribuição tão importante com todos que estão nos assistindo nas cidades que nós estamos ao vivo pela TV, algumas pessoas pela internet. Nós não temos noção das pessoas que nós estamos alcançando aqui, mas com esse assunto de suma importância, que Papai do Céu continue te abençoando, te capacitando. Amém. As pessoas que quiserem te chamar para escolas, igrejas, para levar essa palestra, fica à vontade aí, passa aí. Tem o meu Instagram, né, que é Leonardo Fones, e lá você vai encontrar meu telefone, tem todo o procedimento, né, para me achar. Então, @Leonardo Fones. Instagram, Leonardo Fones. Exatamente. Meu amigo, obrigado, cara. Foi um prazer estar com você aqui. Vamos nos ver mais vezes aqui. Com certeza. Tá aí. Com certeza. Bom demais. Conversei aqui com o sargento da Polícia Militar de Petrópolis, Leonardo Fones, trazendo esse assunto muito importante, que não vai parar por aqui não. Eu faço questão de nós elaborarmos aí mais encontros, trazermos mais vezes aqui o sargento Leonardo e quem sabe até termos um quadro específico aqui no programa. Isso já vem sendo planejado aqui dentro do meu coração, da minha mente, e nós vamos ajudar a você aí a poder ter uma criança saudável em casa, porque é muito importante, saudável de corpo, de mente, de espírito. Isso
para as famílias não tem preço. Obrigado aí a toda a nossa produção, Jadir, Getúlio, bom final de semana aí a todos, vamos nos vendo nas reapresentações e Papai do Céu permitindo, na segunda-feira nós estamos de volta com mais um programa Voz da Cidade ao vivo, aqui na minha, na sua e na nossa TV Correio da Manhã. Fiquem com Deus e até lá. É isso aí, pessoal. Obrigado aí pelo carinho de mais uma audiência. Vamos nos reencontrando aqui nesses programas especiais e, claro, sempre com a sua participação. Eu vou embora, mas amanhã a gente está de volta. Valeu, até lá! TVC, a TV do Correio da Manhã.